Alô, Ivan, levou o carro, né? Levou meu carro, vai fazer uma manutençãozinha lá. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Beijão no coração pra você. Vamos seguindo com o nosso bom dia e agora Letícia Dantas Doroteia. Agora tá na hora da nossa enquete, né, Dário? Vamos nessa, então. Tá preparado? Sempre, né? Num podcast recente, um pastor declarou que presta atenção, hein, gente? Aceitar Jesus no leito de morte não é suficiente para a salvação. Segundo ele, quem passou a vida inteira rejeitando o evangelho e escolhendo os prazeres do mundo, não pode, no último momento, simplesmente mudar de ideia e herdar o mesmo céu do que aqueles que sacrificaram e renunciaram tudo por Cristo. Vamos ouvir. Você acredita que no seu leito de morte você vai aceitar Jesus e vai redimir todos os seus pecados e todos os momentos que Jesus pregou a palavra para você através, seja de um pastor, de um evangelista, chamando você para ser igreja e você ignorou, não quis, não foi, viveu no pecado, na iniquidade, contrapartida do teu vizinho cristão, a tua vizinha cristã, deixou de viver a vida neste mundo para viver a vida vindoura, entrar no reino dos céus e ter a salvação e a vida eterna, e nós vamos para o mesmo reino? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que perde a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então uma pessoa que está lá no leito de morte, e você vai dizer para ela aceitar Jesus, quer dizer que ela não quis ir para a igreja, ela não quis congregar, ela amou a vida deste mundo, ela viveu a vida deste mundo, ela curtiu a vida deste mundo, e a palavra diz que nessa condição ela não tem o reino dos céus. Muitos cristãos concordam com essa visão nos comentários. Eles argumentam que o evangelho exige renúncia e que a conversão não pode ser reduzida a uma decisão tomada no leito de morte. Segundo eles, se alguém escolheu ignorar a Deus durante toda a vida, dificilmente estaria se arrependendo sinceramente no último instante. Por outro lado, há quem veja essa posição como um pensamento que não entendeu o que é graça de Deus. Afinal, a Bíblia ensina que Deus perdoa qualquer pecador arrependido, independente do tempo que lhe resta. O exemplo do ladrão da cruz, que recebeu a promessa de estar com Cristo no paraíso, mesmo sem ter vivido uma vida de devoção, é usado como prova de que a salvação pode ocorrer até o último suspiro. Polêmica. Na enquete polêmica de hoje, Dário Ferreira, o que nós queremos saber? Olha, se uma pessoa aceitar a Jesus no leito de morte, ela vai para o céu mesmo tendo rejeitado o evangelho a vida inteira? Isso não seria injusto com aqueles que viveram uma vida inteira de renúncias? Se aceitarmos que uma conversão de última hora é válida, isso não incentiva mais pessoas a adiar a decisão por Cristo? Professor Miquel Nechaif, muito bom dia. Bom dia, pastor Dário, bom dia, Letícia, bom dia aos nossos ouvintes, é isso aí. Uma enquete polêmica. Muito. Toca aí no âmago das dúvidas de muitos de nós, que é exatamente essa ideia de justiça, né? Poxa, a gente tá aqui batalhando para ser crente todo dia, não é? Renunciando nossas paixões, nossas vontades, porque queremos herdar a vida eterna. Mas aí, de alguma forma, aquele indivíduo que não está, como dizem os evangélicos no Brasil, né, pagando preço, não está pagando preço, não está renunciando nada, vai chegar no último momento, vai se converter e vai para o mesmo céu do que eu? Essa é uma dúvida autêntica, legítima no coração de muito crente, e eu quero saber a opinião do meu ouvinte. Olha, nós temos ouvido muitas mensagens pela internet, né? Muita coisa. E a gente tem que tomar cuidado. Eu estou lembrando agora, até você pode me ajudar, não querendo interferir na decisão dos nossos ouvintes, daquele senhor da Seara que convidou trabalhadores, aí teve um que não chegou na hora. Ele chegou primeiro, trabalhou mais. Trabalhou mais e o outro... chegou depois. E aí recebeu o mesmo salário. O mesmo salário. Aí falando, mas como é que é? Estão recebendo aí o mesmo salário que eu que trabalhei desde cedo. Ele falou que eu sou o dono, faço o que quero, né?
Mas não tô querendo interferir. Já tá dando sua resposta. Eu não tô querendo. Você pode, inclusive, pode até parar por aí. Você pode mandar sua mensagem de texto ou de áudio pro WhatsApp da Rádio 88, que é esse aqui, ó. 998680088. Só jogar uma pimentinha aqui, tá? Fale. A última pergunta da enquete é: Sim. se a gente validar a ideia de alguém se converter no último momento da vida como legítima, não é? Se isso vai incentivar pessoas a ficarem adiando a sua tomada de decisão por Jesus, Sim. toma muito cuidado, hein? Você não sabe como é que vai ser sua morte, não. Com certeza. Tá? Ora. A gente tá falando aqui de um processo de morte onde vai dar tempo. E Isso. quem disse que Repentino. você vai... Isso é uma morte exatamente, então repentina. cuidado. Tá? O pessoal Olha tá aí. querendo participar, tem um monte de áudio. Estamos perguntando o que hoje? Se uma pessoa aceitar a Jesus no leito de morte, ela vai pro céu mesmo tendo rejeitado o evangelho a vida inteira? Por que nós estamos falando sobre isso? Um pastor declarou que aceitar Jesus no leito de morte não é suficiente para a salvação. Olha aí. Segundo ele, quem passou a vida inteira rejeitando o evangelho e escolhendo os prazeres do mundo, não pode, no último momento, simplesmente mudar de ideia e herdar o mesmo céu que aqueles que sacrificaram e renunciaram tudo por Cristo. Isso, nós estamos perguntando, isso não seria injusto com aqueles que viveram uma vida inteira de renúncia? Olha aí. Se aceitarmos que uma conversão de última hora é válida, isso não incentiva mais pessoas a adiar essa decisão de andar com Cristo? Pois é. Qual que é a sua opinião? É legal também perguntar, Dário, se alguém já passou por isso na família. Ou sim, positivo. Às vezes teve um pai, um tio, a mãe, né? Eu já presenciei muito isso. Afastada a vida inteira, você É, vai visitar no pois é. hospital, leva um pastor, ou então chega aquela equipe de capelania no hospital. E Sim. aí a pessoa escuta ali, às vezes não tá nem... Tá em coma, às vezes tá já quase parando de respirar e fazem ali, mostra, aperta a mão, dá um sinal de que você quer confessar a Cristo, e a pessoa dá esse sinal e logo depois ela já parte. E é bom que você fique ligado, tá? Porque você não pode ficar... porque o pastor falou, então meu pai, minha mãe, etc e tal, que aconteceu isso, eles não estarão no céu, etc. Não, vamos ouvir aqui Vai com as calma. opiniões Isso. pra você não ficar aí chateado, tá? Exatamente. Ou triste com a situação. 998-680088, começando com a palavra pastoral, pastor Damião Pedra. Eita glória, Pai do Senhor Jesus, pastor Dário, Pai do Senhor Jesus, missionária Letícia, Paz do Senhor. Pai do Senhor Jesus, professor e profeta Miquéia. Amém. Eita glória. Sobre a enquete de hoje, Sim. eu conheci um rapaz que aprontou a vida inteira, foi traficante, matou muita gente, e a gente ia lá pregar para ele, a gente ia falar sobre arrebatamento, sobre a libertação que Deus tinha na vida dele. Sim. Já era tempo dele aceitar Jesus devido, né, às coisas que ele fez. Ele falou que conhece a salvação no último fôlego de vida. Então ele falou que vai viver a vida dele normal como ele está vivendo. Ele falava assim, normal como ele está vivendo, e no último momento que Deus dá graça, ele vai pedir perdão e vai subir para o céu. Ele virou para nós e falou assim, é mais arriscado eu ir no último momento do que vocês que estão servindo a Deus o ano inteiro. Então eu não sou muito acreditado e confiado por isso aí não, né? Que pessoa que espera o momento final para poder aceitar Jesus e ir para o céu. Isso é um Eu perigo. sou neutro, nem falo que sim e nem que não. Eu falo que sim, eu aceitei Jesus melhor. Ele me aceitou no momento e na hora certa da minha vida. Eita, glória! Ô Letícia, mas isso que o pastor Damião tá falando é até um perigo, né? Da pessoa pensar dessa forma. Eu vou viver minha vida no último momento. No final, né? Mas ele não sabe como é que vai ser o final dele. Foi o que o Miqueias falou aqui Isso. no início, né, da enquete, É verdade. né? Então, quer dizer que é uma loucura uma pessoa acidente. pensar assim. E Imagina, aí? bateu o carro, foi na hora. E pá. aí? E Não aí? teve oportunidade. Tem gente que Deus dá oportunidade, mas tem gente que acaba não tendo, né? Vamos lá, tem mais gente. Conhece o Rick Velasco? Claro! Vai falar agora. Bom dia, gente. Graça Bom e paz. dia! Trabalhando aqui, aí falei, vou parar o carro para participar. Aí vai o pastor Dário usando o exemplo que eu ia citar, né, dos trabalhadores aí. Tá. Aí teria mais um, né, que a gente pode citar, que é o ladrão na cruz.
Claro, né? É verdade. Jesus chegou para ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não é por tempo de carreira, tempo de trabalho a salvação. A salvação ela é por fé e reconhecer Jesus como Salvador. Um abraço. Valeu, Abraço, Rick. Rick. Olha, todas as vezes que eu converso com ele, eu me lembro do meu amigo saudoso pastor Valadares Lucas da Silva, viu? Saudoso, gente boa demais. Vamos lá. Vamos lá, tem mais gente, tem texto aí, prepara, Dário Ferreira, mas quem vai falar agora é a Carmelita do Vista Alegre. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bom dia, pastor Dário, graça e paz. Amém, querida. É a Carmelita de Vista Alegre. Eu não concordo com o pastor falou, porque eu mesma já ganhei uma pessoa no leito de dor. Olha eu aí. não conhecia a pessoa, meu esposo passou mal, foi para o hospital, né? E eu fui lá ver ele, porque eu não estava em casa na hora que ele foi, a hora que ele passou mal. Então levaram ele, eu fui lá ver ele meia-noite. E cheguei lá, tinha um rapaz lá, né? E esse rapaz, meu esposo falou, amor, faz uma oração para ele, porque ele está aí muito mal, né? Tá morre, não morre. Aí eu fui lá, coloquei minhas mãos sobre ele e falei que Senhor, salva essa alma. E eu falei assim, se ele estiver ouvindo, Senhor, ele não está podendo falar nem nada, mas se ele estiver ouvindo o que eu estou falando, o Senhor dá um sinal aí para mim. Deus deu um sinal naquele aparelho. Eu acabei de falar para Deus receber aquela vida, né? Que ele tinha aceitado Jesus e aquele rapaz partiu para o Senhor. E também o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz, ali que se arrependeu naquela hora. E Jesus falou, hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Amém, essa é a minha opinião, a paz do Senhor. Legal. A paz do Senhor, Carmelita. Valeu, olha, tem aqui o texto do missionário Alcino Mendes. Ele diz, bom dia, se a pessoa não herda a salvação, porque aceitou Jesus no leito de morte, o que fazer então com o ladrão da cruz? E aí, Dário Ferreira? Pois é, Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso eu não posso mudar. A Roberta do bairro Santa Cruz dizendo bom dia, paz, pastor Dário e Letícia. Isso é a opinião de Jesus quando estava na cruz com o ladrão que se arrependeu e foi salvo. Misericórdia, a Bíblia não é achismo. Eu creio que pode sim, até no último dia, o evangelho não é só sobre eu decidir viver para Cristo. Outros só vão ser salvos no último momento. Isso é lindo. Cristo não rejeita um coração arrependido. Amo vocês. Roberta, beijão pra você, menina. Amamos você também, Roberta. Um beijo pra você. Você que ligou o rádio agora. Mas por que o pastor Dário e a Letícia estão falando sobre isso? Sim. Tem um pastor na internet falando isso aqui, ó. Você acredita que no seu leito de morte você vai aceitar Jesus e vai redimir todos os seus pecados e todos os momentos que Jesus pregou a palavra para você através, seja de um pastor, de um evangelista, chamando você para ser igreja e você ignorou, não quis, não foi, viveu no pecado, na iniquidade, contrapartida do teu vizinho cristão, a tua vizinha cristã, deixou de viver a vida neste mundo para viver a vida vindoura, entrar no reino dos céus e ter a salvação e a vida eterna, e nós vamos para o mesmo reino? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que perde a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então uma pessoa que está lá no leito de morte, e você vai dizer para ela aceitar Jesus, quer dizer que ela não quis ir para a igreja, ela não quis congregar, ela amou a vida deste mundo, ela viveu a vida deste mundo, ela curtiu a vida deste mundo, e a palavra diz que nessa condição ela não tem o reino dos céus. Esse pastor virou porteiro do céu, né, Dário? Estamos falando sobre um assunto muito interessante que fala sobre salvação, né? Então fiquem ligados aí, porque tem muita participação. Perguntamos se uma pessoa aceitar a Jesus no leito de morte, ela vai para o céu mesmo tendo rejeitado o evangelho a vida inteira? Isso não seria injusto com aqueles que viveram uma vida inteira de renúncias? Lelê, quem chega aí, hein? Josafá, do Eucaliptal. Josafá, bom dia. Só um minuto, que eu tenho que achar aqui ele de novo. Chegando, Josafá, do Achei. Eucaliptal. Bom dia, meus amigos, para todos aí. Tudo bem, ótimo querido? Dia para o nosso ouvinte 88. Aqui é Josafá do Eucaliptal. A ignorância é enorme, né? Como a ignorância é enorme. Imagina que a Bíblia fala sobre o ladrão que morreu ao lado de Cristo. Ao lado dele, naquele presente momento. Ele era um ladrão. Nada tinha feito para o reino do céu. Nadinha, né? E a Bíblia diz que quando ele aceitou o Senhor ali,
lembra, Senhor, de mim. O Senhor falou, hoje mesmo tu estarás comigo. Que ignorância, né? E a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. É verdade. Jesus, é uma ignorância tão enorme que não temos nem palavra. Bom dia, senhores. Bom dia também para o nosso pastor Fábio, que é muito fã do 88. Legal. Do Rogério, trabalha na manutenção Royal. É todos os nossos colegas aí. Tá Fechou. bom, legal. Um abraço, Josafá. Grande Josafá. O Márcio de Barra do Piraí fala o seguinte: sou da Igreja de Nova Vida, de Barra do Piraí. Sobre a enquete do dia, a palavra de Deus diz que todos os que dizem Senhor, Senhor, vai morar para os céus. Então acredito que apenas a condição de viver toda uma vida diante do Evangelho não é condição. Não é condição para a salvação. Se isso não é condição para a salvação, acho que os critérios, ele vem de Deus, sendo esses critérios de Deus. É Ele quem sonda os corações. Então pode ser no último momento, pode ser no decorrer da vida, e pode ser que aquele que viveu a vida inteira na igreja não consiga alcançar a essência de Deus. Essa é a minha opinião. Eu creio que ele quis dizer aqui que todos os que dizem Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. É o que diz a Bíblia, né? Não basta só dizer, porque pregou, fez e aconteceu, já está com um lugar garantido na glória. Não é assim. Valeu, Márcio! Vamos lá para a cidade de Vassouras. Está chegando a Célia. Bom dia, pastor Dário, Letícia Dantas. Bom dia. Aqui, eu até ia citar essa parábola que o pastor Dário citou aí, porque a gente não é salvo pela nossa obra, nem pelo nosso merecimento. Jesus escolhe, ele salva quem ele quer, quem se chega a ele, nem que seja no último momento de vida. Então, não somos nós que escolhemos que vão ser salvos, quem vai e quem não vai. É Jesus que escolhe. Então, esse irmão aí, ele está meio equivocado com essa parte. E ele não está meio que sabendo ganhar almas, não. Mas não vamos julgar essa parte, mas eu acho que sim, até na hora da morte a pessoa pode se converter, sim. Tá certo. Porque a salvação quem dá é Jesus, e não o nosso merecimento, nem a nossa justiça. É a justiça de Deus. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Mensagem da Célia de Vassouras. Agora lá pro bairro de Fátima, quem vai falar é a nossa amiga Paula. Paula, bom dia, Pai minha do Senhor, querida. pastor Dário, Pai do Senhor, Letícia. Senhor. Professor Miqueias. E professor, ouvi o senhor na rádio aí no Fato Popular, hein? Que maravilha, que resposta inteligente. Continua como o senhor está mesmo. Se Deus chamar, o senhor abre igreja. Se não chamar, o senhor não abre não, porque deixa quieto isso. Fica só na dispensação do Senhor. Certo. Pega a visão, hein, Miqueias? Quanto à enquete, claro que eu creio que Deus pode chamar na última hora, sim. Senão eu vou ter que descrer da salvação do meu pai. Meu pai foi chamado no último instante. Olha aí. O Senhor pelejou com ele e ele, sempre dizendo não. Mas quando ele caiu no leito de enfermidade, ele mesmo disse, poxa vida, tô com 72 anos, nunca estive deitado numa cama. Aí ele abriu o coração para Jesus mesmo. A gente sentiu que foi de Deus. E o Senhor recolheu 12 dias depois. Eu creio sim. Amém. A salvação pertence a Deus, nós não temos nada que julgar isso. Claro. Nós só vamos saber disso lá, quando a gente estiver do outro lado. Aqui nós temos que fazer tudo para ganhar a alma, seja no leito, seja rindo, seja chorando. Nós temos que pregar. O que acontecer depois é com Jesus. Beijo, Paula do bairro de Fátima, gente. Muito bem, beijo, valeu, Paula. A Raíla Martins fala, então, quem somos nós para julgarmos se a decisão de aceitar a Jesus de alguém foi válida ou não? Isso não cabe a nós. E sereis julgados com a mesma medida que julgueis. É uma frase da Bíblia que aparece em Mateus 7, 1 e 2. É só mais uma observação. Nós não temos o direito de dizer nem que a pessoa que tirou a própria vida vai para o inferno, pois isso não cabe a nós. É o Espírito Santo que convence o homem. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Somente Deus, que conhece o coração de cada pessoa, pode fazer o julgamento final de um indivíduo. Valeu, Raila! Quem vai falar agora é a Raquel Oliveira. Bom dia, meus queridos. Raquel. Pastor Dário, Letícia, Miqueias. Louva a Deus pela vida de vocês. Eu fico pensando aqui quanto a essa enquete, né?
como nós somos miseráveis, né? Porque é para a gente glorificar, dar glória a Deus, porque as pessoas, mesmo no último momento, entregaram a vida delas para Jesus, porque o céu não é só para mim, o céu é para todos, o Senhor morreu por todos, e se eu não me alegro com isso, tem alguma coisa errada comigo. Eu estou querendo que o meu irmão vá para o inferno, não estou querendo me alegrar com ele, mas se essa pessoa for meu parente, o meu pai, a minha mãe, alguém que eu ame muito, será que eu vou pensar assim também? Não, ele não deve ir para o céu, não. Será? Um beijo, queridos. Ficam na paz. Amém. Um beijo pra você, Raquel. Ó, Dário, quem Oi. vai falar agora? Quem? Nosso amigo Lelis Júnior, vizinho aqui da rádio. Muito bom dia, Lelis. Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes da Rádio 88. Amém. Bom dia, pastor Dário Ferreira. Bom dia, missionária Letícia Dantas. Bom dia, professor Miqueias. Bom dia. Graça e paz, Lelis Júnior por aqui. Né, sobre a enquete de hoje, também fico aí com a passagem de Mateus 20, né, que vai dizer para nós aí sobre a passagem do dono da vinha, onde os trabalhadores reclamavam, né? Eu trabalhei o dia inteiro desde cedo, teve gente que trabalhou somente a última hora e está recebendo o mesmo salário. Então eu creio nessa parábola, né, que independente do tempo a salvação está aí para todos. Ficamos também, né, com a passagem clássica do ladrão da cruz, né, que no último momento ali ele se arrependeu e Jesus prometeu para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora acredito também, mas não é tempo para isso, que por mais que todos estejam, né, no céu ao lado de Cristo, quando voltarmos para reinarmos aqui na terra, existirão posições diferentes de acordo com aquilo que cada um fez aqui em vida. Graça e paz, Deus abençoe a todos. Muito Valeu, bem, Lelis. gente. Legal. Agora, 11h09 desse dia 2 de abril, ano 2025. Vamos cantar parabéns. A minha ovelha e amiga Mariana hoje está completando mais um ano de vida. A Mariana é ministra de louvor lá na nossa igreja, na Cristo Reina. Que bênção! É a mamãe do Pedro, a esposa do Jackson 5. Hoje a Mariana está completando mais um ano de vida. Parabéns! Jackson, gente boa, gente boa. Olha, as mulheres da igreja, junto com a pastora Sônia, mandando um beijão, um abraço pra você, Mariana, e um feliz aniversário, minha irmã! Aceitar a Jesus no leito de morte, ela vai para o céu mesmo tendo rejeitado o evangelho a vida inteira. Ó, a pastora Josiane, ela manda um texto dizendo o seguinte: bom dia, paz, pastor Dário, Letícia e Miqueias. Eu creio sim que pode haver salvação no leito de morte, pois como Jesus salvou aquele ladrão na cruz, no último momento ele também salvou minha mãe. Assim, há 6 anos atrás, ela não era cristã, nasceu e cresceu na igreja católica e através da minha vida, foi através da minha vida e do meu irmão, que somos cristãos, alcançamos ela. Ela estava com câncer. Em uma noite, abriu seu coração para Deus, pediu perdão, liberou perdão a pessoas que a fizeram mal, teve um verdadeiro encontro com Deus. Ainda de madrugada se sentiu mal e voltou para o hospital. No mesmo dia foi para o CTI e de lá não saiu mais com vida, e creio que ela partiu salva. Aí podem se perguntar, como pode ter tanta certeza da salvação dela? Pois Deus confirmou e usou pessoas que não me conhecia para confirmar, e Deus não deixa um filho sem resposta. Independente do tempo que vale, é o verdadeiro arrependimento. Pois da mesma forma que pessoas com 30 anos na igreja podem não ser salvas, pessoas com um dia de convertido podem ser salvas. Não é à toa que a palavra diz que naquele grande dia teremos surpresas. Deus abençoe. Pastora Josiane falou bonito. Que testemunho lindo, hein, pastora? Um abraço, pastora Josiane. Quem vai falar agora, Dário, é a Cida do Getúlio. Alô, Cida! Olá, pastor Dário, Cida pai do Teixeira. Senhor, pai do Senhor, Letícia. Paz. Senhor, Cida. Do bairro Getúlio Vargas, gostaria de participar. Andei sumida, mas aqui, voltei Brasil. Legal. Deixa eu te dizer,
A pessoa que caminha com Jesus hoje, ela sabe para onde vai, essa é a diferença. Você tem certeza para onde vai. Isso é uma coisa muito boa, você viver nessa terra, saber que você não faz parte daqui, que você tem um lugar para ir. E é aquela pessoa que deixa Jesus, deixa de seguir, né? E se morrer na última hora, ela se arrepende e é salva. Mas ela está correndo um grande risco. Pode ser que sim, pode ser que não. É um risco que o desviado corre, né? E aí, se ela vai ser salva ali no final, é só Jesus que sabe. Isso aí não cabe em nós, né? Mas é um risco. E eu creio que viver com esse risco é muito doloroso, porque pode ser que você tenha a chance, sim, de se arrepender e pedir perdão e ser salvo. Mas se você não tiver essa oportunidade de se arrepender, então é um risco. Então eu prefiro não correr esse risco. Mensagem da nossa amiga Cida do Getúlio. E quem vai falar agora, eu vou numa sequência de palavra pastoral, hein? Opa! Prepara, Dário Ferreira. Manda ver aí. Pastor Anderson Luiz, da Igreja Congregacional. Bom dia, pastor Dário, irmão Notícia, pastor Anderson Luiz falando aqui. Deixa eu deixar um pensamento meu concernente a essa enquete hoje. A salvação não compete ao ser humano, né? Mas sim da vontade de Deus, né? Verdade. Então não sabemos, não podemos julgar quem estará lá no céu ou não, até porque no céu teremos muita surpresa, né? Como o ladrão da cruz chegou a ter a remissão dele de pecado, consciente do que estava vivendo, qualquer um que tiver consciência e confessar Jesus tem direito à salvação. Deus abençoe a todos, bom dia. Valeu, pastor, um grande abraço para você, viu? Agora, pastor Jason, hein? A paz do Senhor, pastor Dário, a paz do Senhor, Letícia. Olha, sobre a enquete, eu acredito sim na salvação da última hora. Mas eu não quero nunca depender dela. Ah, sim. Porque, como já foi dito, nós não sabemos o dia, nem a hora e nem como partiremos deste mundo. O nosso maior exemplo é o ladrão da cruz. Nós vemos ali a graça e a misericórdia de Deus. Verdade. Então nós temos que estar pronto para quando o nosso Senhor nos chamar e estar preparado para encontrarmos com Ele. Mensagem do nosso amigo pastorzão, pastor Jason. Tem mais um pastor aí, Pastor Renato, da Assembleia de Deus, Ministério de Volta Redonda. Muito bom dia. Pastor Dário, a paz do Senhor, Letícia. Então, a respeito da enquete, é muito relevante. Eu vejo assim, cada um tem a sua fé, né? Eu acho que vai muito pela fé, né? De aceitar Jesus. Não adianta aceitar Jesus por boca, tem que ter fé, aceitar Jesus, se entregar de verdade, se arrepender e vai ser salvo, né? E quem somos nós para criticar? Eu vou ser sincero, na minha mente humana, não concordo. Uma pessoa que debochou da gente a vida toda, nos perseguiu, matou, fez muita família chorar e no finalzinho ali vai pro céu, e a gente que talvez ficou a vida toda na igreja renunciando, ainda corre um grande risco de perder a salvação, né? Mas quem somos nós para julgar quem vai ser salvo, quem não vai ser? E outra coisa, eu vejo o seguinte: o aceitar Jesus não significa que já estamos no céu, né? O aceitar Jesus é o primeiro passo, porque nós vamos passar pelo julgamento. Ali vai ser aberto o livro e vai ser julgado todas as nossas obras. Então, ali sim que eu acho que vai ser o veredito final de quem vai ser salvo e quem não vai. O aceitar Jesus na igreja, ou aceitar Jesus como criança, ou aceitar Jesus no leito do hospital, no último suspiro, não simboliza que já estamos salvos. Mensagem do pastor Renato, da Assembleia de Deus, Ministério de Volta Redonda. Continuo na palavra pastoral ou saio da palavra pastoral, Dário? Olha, deixa-me falar somente do Jefferson de Arrozal aqui. Então vai lá. Ele fala sobre a enquete de hoje. Acho que esse pastor está confundindo salvação com galardão. Então a obra da cruz não foi completa para nossa salvação? Falta mais alguma coisa a ser feita? Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não veio de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Jefferson de Arrozal, Assembleia de Deus, Ministério Recanto Feliz. Um abraço para você, meu amigo. Natália Souza vai falar agora. Alô, bom dia, Natália. Bom dia, Letícia. Bom dia. Pastor Miqueias. Então, sobre a enquete de hoje, o que me chamou muita atenção nesse trecho da pregação foi o pastor falar assim,
Ah, mas a pessoa abriu mão a vida inteira de várias coisas mundanas, ele não usa essa palavra, mas é praticamente isso que ele quer dizer. E aí o outro que no leito de morte aceitou Jesus e viveu a vida inteira no mundo, ele vai para o céu também, assim como o que abriu mão. O que me passa é que parece que ele diz que as coisas do mundo são muito boas e que viver para Cristo, que viver com Cristo é ruim, mas que a gente abre mão das coisas boas do mundo para ter a vida eterna. E tem outra situação também, a nossa salvação não vai de acordo com as nossas atitudes. É claro que a gente faz de tudo para seguir os passos de Jesus, mas a nossa salvação não depende das nossas atitudes, porque se dependesse, com certeza ninguém seria salvo, porque ninguém é santo, né? Infelizmente a gente peca, a gente erra. Então eu acho que isso é totalmente falho, é totalmente válido a pessoa que se converte e que aceita Jesus ali no leito de morte. Às vezes ela não teve ninguém pregando para ela a vida inteira, ela não teve esse conhecimento. Então assim, eu acho que a gente não pode julgar isso. A salvação literalmente é individual, né? E ela é individualizada também, ela vai vir de uma forma que a pessoa precisa e não uma receita de bolo para todo mundo. Muito bem, boa palavra. Quem chega mais aí, Letícia? Quem vai chegar aqui agora é ele, nosso amigo lá da Ponte Alta, Júlio César Nunes. Bom dia, pastor Dário, Letícia, professor Miqueias e povo de Deus, graça e paz. Júlio César Nunes da Ponte Alta. Olha, a Bíblia afirma que a salvação é um presente gratuito de Deus, que se alcança confessando Jesus como Senhor e crendo na sua ressurreição. Mas a Bíblia também nos adverte que é preciso arrepender-se agora, sem esperar um momento futuro. Então a fé é o que salva. Efésios 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Sim, a pessoa no leito reconhecendo seus pecados, pedindo perdão e confessando Jesus como ressurreito Salvador pode alcançar a salvação. O problema nos dias atuais é que algumas pessoas se tornaram advogadas, juízes, porteiros do céu, verdadeiros legisladores da Bíblia, e tentando aparecer mais que o próprio Deus começam a dizer asneiras. Irmãos, é simples, leiam a Bíblia, e se o que foi falado por alguém não constar lá, ou ultrapassar do que está na Bíblia, é baboseira, é asneira. Irmãos, leiam a Bíblia. Meu Deus do céu! É só chicote! Que é isso, Júlio César Nunes? Um abraço pra você, meu amigo. A Luciete diz: bom dia, Pai do Senhor, pastor Dário, Letícia, professor Miqueias. Sobre a enquete, a maneira como esse pastor fala, até parece que a gente tá perdendo muita coisa no mundo, né? Acredito sim que a pessoa é salva no último momento, mas é uma pena para essa pessoa que aceitou no último momento desfrutar de uma vida plena com Jesus aqui agora. Valeu, Luciete! Ó, mensagem de ouvinte que não quer se identificar, hein? Tem? Tem aqui embaixo, ó. Tem considerando aí, né? A salvação, pro professor, hein? Você vai... Eu tô rindo porque você vai adivinhar rapidinho. Considerando a salvação daqueles que se arrependeram nos últimos instantes, como fica a questão do galardão aos que sempre se dedicaram a Cristo? Há um plano de cargos, salários e carreiras no céu? Responde essa, profeta. É a Posso mensagem do ouvinte. Agora? Pode. A Bíblia, ela faz uma distinção entre julgamentos. Haverá o julgamento para condenação, que é aquele que vai acontecer no fim de todas as coisas. E existe o julgamento que é exclusivo para os salvos, não é? E esse julgamento não é para condenação, esse julgamento é para galardão. Nós seremos julgados conforme as nossas obras. A Bíblia não deixa claro o que é esse galardão, como ele vai funcionar, o que é essa distinção. O que a Bíblia deixa claro é que haverão cristãos que serão recompensados de maneira distinta, justamente pela nobreza das suas obras. Então, o que a Bíblia nos revela é que a maneira como vivemos nessa vida, ao aceitarmos Jesus, será recompensada. Uns serão salvos como pelo fogo, por terem obras de palha. Ou seja, eles vão ser salvos, mas sem excelência, sem recompensa.
Porém, outros terão obras como de ouro, de prata, de bronze, ou seja, eles receberão um galardão à altura. Então, o que a Bíblia nos revela é que nós seremos recompensados conforme as nossas obras. Agora, como vai ser essa recompensa, a materialidade dessa recompensa, a Bíblia não nos revela e nós só saberemos na glória. Comerciais, muito bom mesmo. Estamos falando, gente, se uma pessoa aceitar a Jesus no leito de morte, ela vai para o céu. Se aceitarmos que uma conversão de última hora é válida, isso não incentiva mais pessoas a adiar a decisão por Cristo? Manda ver, Lelê. Reta final da nossa enquete. Não quero ninguém brigando comigo. Ah, não deu tempo, você não colocou meu áudio no ar. A culpa é do Miqueias. Por quê? Porque nós temos que concluir a nossa enquete daqui a pouco. Então, se eu cortar o seu áudio, é porque o professor precisa concluir a nossa enquete. Uma culpa é uma palavra tão forte. A culpa é do Miqueias. Vamos lá, quem vai falar agora é o André Felipe. Oi, Letícia. Oi, pastor Dário. Oi. Eu acredito que o pastor aí na mensagem estava errado. De repente ele está confundindo um pouco a questão de salvação e com galardão. É verdade que na última hora você pode ser salvo, mas também é verdade que se a sua vida não teve frutos, o seu galardão vai ser menor ou zerado, não sei dizer exatamente como é a medida de galardão que Deus vai utilizar no céu. Mas de última hora sim, se a pessoa de última hora, mesmo tendo uma vida doidada aí, fora dos princípios de Deus, de última hora ela entregar a vida a Jesus, Jesus salva como salvou o ladrão na cruz, todo mundo falou aí nas mensagens. Agora, o galardão pode ser aí que não tenha, né? Ou que seja mínimo, eu não sei como que Deus vai fazer isso, mas é o que eu acredito. Mensagem do nosso amigo André Felipe. Quem vai falar agora é o Jonathan, da Casa de Pedra. Bom dia, Jonathan. Bom dia, gente. Sobre a enquete, tava ouvindo aqui na rádio de vocês, achei muito interessante. Mas assim, é bem simples, né? O que a Bíblia fala pra gente. A salvação não é por conta de obras, por conta do que você fez durante a sua vida inteira. A salvação é pela graça. Cristo morreu na cruz para nos salvar. E se a pessoa aceitar Ele, confessar Ele como Senhor e Salvador da vida dela, no leito de morte, ela tá salva. Ponto final. Essa é a minha opinião. É bom, tá certo, Jonathan. Obrigado pela sua participação. Quem vem aí, Lelê? Tá chegando a Maristela Carrilho, lá da Água Limpa. Bom dia. Eu sou a Maristela da Água Limpa. Fala, amiga. Essa enquete aí é uma pergunta que acho que não deveria sair da boca de um cristão, né? Porque não fui eu que morri na cruz. Quem morreu na cruz foi Cristo. E ele disse que todo aquele que aceitar o sacrifício dele e tomar posse da salvação vai ser salvo, né? Todo aquele que confessar com os lábios e crer no coração será salvo. E Deus não falou prazo, né? Então, assim, quem entregou o filho foi Deus, quem morreu foi o filho dele e foi Cristo, que também é nosso Deus, e não cabe a nós julgar. Então, assim, quem deu a vida por ele foi ele. Quem pagou a salvação, quem pagou o preço foi ele. Não foi nenhum humano, né? Nenhum homem pagou o preço que ele pagou. Então, ele dá a salvação a quem ele quer. E quem fizer a condição dele, que foi aceitar. Mensagem da Maristela, Dário. Olha, legal. Vamos lá, palavra pastoral, pode ser? Pode, Pastor com certeza. Wagner Vitor, da Assembleia de Deus Ministério Ebenezer. Esse eu conheço. Pastor Dário, Pai do Senhor, Letícia, Rapaz. professor Miqueias, tudo bem com vocês, né? Tudo jóia. Fala com o pastor Wagner, Assembleia de Deus Ebenezer, Cidelândia. Ok, querido. Isso aí é um assunto muito complexo de se lidar, né, pastor? Porque a gente quer crer na salvação do homem, né? Quando o homem pede perdão ali, a gente quer crer que ele está sendo salvo. Só que a palavra de Deus nos diz, né, Mateus 10:33, que aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai. Então, se a gente for olhar pela ótica humana, é muito difícil uma pessoa dessa ter salvação. Eu repito aqui, pela ótica humana, porque se for olhar pelo lado da justiça de Deus, uma pessoa que passou a vida toda negando a Jesus Cristo, né, diante dos homens, agora com um pedido de perdão ali no leito de morte, ali no último suspiro de vida, ela vai alcançar a salvação. Porém, o plano de salvação de Deus vai muito além daquilo que a gente possa imaginar, né? A gente não consegue compreender esse amor que Deus tem pela humanidade, a ponto de salvar um homem lá no leito de morte, com um último suspiro de vida,
o Senhor ir lá e salvar esse homem. Na ótica humana a gente não consegue compreender isso, mas o amor de Deus é muito além daquilo que nós pensamos, é muito maior, a gente não consegue mensurar esse amor. Então pela ótica humana é difícil, né? Mas pela ótica de Deus tudo é possível. Professor, Dário, posso fazer uma pergunta pro professor? Eu deixo. Você deixa? Fala comigo então, Letícia. Né, o pastor que a gente tá citando aqui, que falou que as pessoas... Cadê? Que as pessoas no leito, que aceitar Jesus no leito de morte não é suficiente para salvação. Isso. E temos alguns ouvintes também concordando com essa opinião. Posso falar a minha? Pode. Olha aí. Dá até Pode medo. que eu comento. Vai vendo aí. Não, eu quero falar... Gente, isso não é inveja, não? Porque a gente não tem que ficar feliz quando uma pessoa se converte, festa no céu, não sei o que, a igreja celebra e tudo mais. Esse povo tá com inveja, não tá não? Olha, se o próprio Deus, que é perfeito, permite o seu céu ser habitado por gente imperfeita, quem sou eu, imperfeito, pra achar que só porque tenho aí 15 anos de convertido, 20 anos de convertido, mereço o céu e quem tá chegando agora não? Pois é. Então assim, que senso é esse de justiça? Como é que o crente se sente agredido quando o céu faz festa por um pecador que se arrepende? Não é? Me parece, Letícia, que gente que pensa assim, de alguma forma tá declarando o quão é infeliz por ser crente. Porque olha só a lógica. Eu tô aqui vivendo essa vida ruim, porque em outras palavras é isso. Eu tô aqui vivendo essa vida ruim, de renúncia. Aí o outro tá vivendo uma vida boa. Então quer dizer que a vida que você vive em Cristo é uma vida ruim? Quem é que tá perdendo por aceitar a Jesus tarde? É a pessoa que... É a pessoa? Que tá lá no leito, né? Ou é você que tá perdendo porque poderia ter aceitado depois, mas aceitou cedo? Então, esse tipo de questionamento demonstra o quanto que essas pessoas possuem um vínculo frágil com o evangelho ao ponto de acharem que quem não é desfrutador do que eles desfrutam tá vivendo uma vida mais prazerosa do que eles. Então talvez a palavra inveja caiba, né? Por olhar pro outro e falar assim, pô, aproveitou mais a vida do que eu. Mas então a vida sem Jesus é digna de ser aproveitada? É boa? Então eu acho que você tem que rever aí, porque talvez quem precisa ser convertido é você e não o outro. Pega aí, hein? Segura essa! Tá chegando! Esse é o menor preço. Conheça a Disque Cesta Delivery VR. Eles fazem entrega imediata de cestas básicas completas, com mantimentos não perecíveis. É isso mesmo, esses mantimentos maravilhosos, que são iogurtes, biscoitos, kits de carne, caixas de leite e muito mais. Sabe a partir de quanto? Apenas R$110, gente. E você pode parcelar em 3 vezes no cartão. A Disque Cesta Delivery VR também aceita o VR Alimentação. Entregas em Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral, sem taxa de entrega, tá? Cestas básicas completas com mantimentos não perecíveis, além de iogurtes, biscoitos, kits de carne, caixas de leite e muito mais, a partir de apenas R$110 e parcelado no cartão. É muito rápido, o pedido chegou, tá? Disque Cestas Delivery BR, ligue ou mande mensagem no WhatsApp. Anota aí, 998 83 5686. 998 83 5686. Voltamos com Bom Dia 88. Muito bem, gente. Agora 11h58. Foi maravilhosa a participação dos nossos ouvintes, viu? Na nossa enquete de hoje, falando sobre últimos momentos para a salvação. Nós perguntamos aqui: o que você acha? Se uma pessoa aceitar a Jesus no leito de morte, ela vai para o céu mesmo tendo rejeitado o evangelho a vida inteira? Isso não seria injusto com aqueles que viveram uma vida inteira de renúncias? Professor Miquel de Scheif está aqui, vai concluir a nossa
enquete, professor. Então vamos lá, pastor Dário, como a minha resposta, ela dialoga diretamente com a fala que a gente está reagindo, tem como a gente colocar rapidinho aí, Letícia? Você acredita que no seu leito de morte você vai aceitar Jesus e vai redimir todos os seus pecados e todos os momentos que Jesus pregou a palavra para você através, seja de um pastor, de um evangelista, chamando você para ser igreja e você ignorou, não quis, não foi, viveu no pecado, na iniquidade, contrapartida do teu vizinho cristão, a tua vizinha cristã, deixou de viver a vida neste mundo para viver a vida vindoura, entrar no reino dos céus e ter a salvação e a vida eterna, e nós vamos para o mesmo reino? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que perde a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então uma pessoa que está lá no leito de morte, e você vai dizer para ela aceitar Jesus, quer dizer que ela não quis ir para a igreja, ela não quis congregar, ela amou a vida deste mundo, ela viveu a vida deste mundo, ela curtiu a vida deste mundo, e a palavra diz que nessa condição ela não tem o reino dos céus. Bom, vamos lá. Ouvir o conteúdo desse vídeo só fortalece dentro de mim a certeza de que tem gente que edificaria mais a igreja se ficasse calado, tá? Esse vídeo fortalece essa convicção dentro do meu peito. Ficar discutindo quem é que merece mais a salvação, se é aquele que vive uma vida inteira de renúncia, ou é aquele que no último momento de sua vida confessa Jesus como Salvador, revela, na verdade, uma consciência teológica completamente anêmica. Em primeiro lugar, numa perspectiva bíblica, o exemplo do ladrão na cruz, como já foi muito citado aqui na enquete, deixa claro, isso deveria ser um ponto final no debate. O fato de enxergarmos o próprio Salvador, que é o dono do céu. Eu quero lembrar isso para os crentes que estão nos ouvindo aí. O dono do céu não é você não, tá? Não é porque você tem cargo, não é porque você é pastor, porque você é presbítero, você não é o dono do céu. O dono do céu olhou para o ladrão na cruz e declarou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, se o próprio dono do céu concedeu a abertura nos portais celestes a um indivíduo que viveu uma vida inteira de perdição, mas que no último momento da sua vida confessou fé em Jesus, se o dono do céu fez isso, quem sou eu para poder negar acesso ao céu? Para ler o texto bíblico de maneira clara, o que a Bíblia diz que é a condição de possibilidade para que nós sejamos salvos? O apóstolo Paulo, que foi o grande sistematizador doutrinário da igreja, escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, e olha só o que ele diz: se com a tua boca confessares Jesus Cristo, e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Está no texto. Eu não posso rasgá-lo. Ficar aqui especulando. Mas no último momento ele não viveu a vida de renúncia igual a que eu vivi. Isso é uma especulação vazia e que sim denuncia um senso de justiça que pretende ser mais justo do que o próprio Deus. Paulo deixa claro: se você confessa com a boca, mas não é só confessar com a boca, porque tem gente que confessa com a boca, mas não confessa com o coração. Então, se você confessa publicamente e o seu coração crê, você será salvo. E quem diz isso e quem garante isso são as Escrituras. Além disso, o pastor Dário, Letícia, os nossos ouvintes, a fala desse pastor comete um erro grave naquilo que na teologia nós chamamos de processo gradual da salvação. Esse pastor comete um erro de etapas. Uma etapa, que é a etapa que nos garante salvação, é a justificação, e ela é pela fé. A outra etapa, que é processual, é a etapa da santificação, que é onde inclui as renúncias. A fala dele, né? Uma pessoa não teve a renúncia que um outro teve, e aí vai ser salva, vai ser justificada, redimida da mesma forma. Qual é o problema da fala? O problema da fala é que ela acredita que o que causa a justificação é a renúncia, mas não é isso que a Bíblia ensina. Eu não me santifico para ser justificado. Eu sou justificado, por isso me santifico. Eu não renuncio
para ser salvo. Eu já sou salvo. É por isso que eu renuncio. Então, inverter essas ordens é o que faz com que a heresia pareça verdade, mas não é. E, por fim, a enquete de hoje é uma oportunidade para a gente educar os nossos ouvintes, a fim de que eles jamais esqueçam que salvação não é sobre o que nós fazemos. Salvação é sobre o que Cristo fez. Salvação não é sobre os méritos do meu caráter. Salvação é sobre os méritos do Cordeiro perfeito de Deus que deu a sua vida por mim. Muito bem. Com essa, professor Miqueias, muito obrigado pela sua participação, fechando a nossa enquete, que traz aí um esclarecimento teológico e espiritual sobre os assuntos aqui. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, pastor. Valeu, Letícia. Valeu, os ouvintes. Letícia, tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Renascer Praise chega cantando Lugares